senhor, de onde o senhor veio, fala um pouco do seu currículo profissional. Bom, eu sou filho de Guarapari, nascido aqui na Rua da Marinha, depois passei a morar em Kubitschek, onde só saí de lá depois que casei, mas ainda a minha família continua morando lá em Kubitschek, onde eu tenho bastante raiz. E eu vim para essa empreitada por acreditar que aqueles que realmente têm um interesse em ver a nossa cidade crescer, têm um interesse que a nossa cidade se desenvolva, devem participar desse processo eleitoral, que é através da política, é através do processo eleitoral, desse processo democrático, é que as questões prioritárias da população precisam e serão resolvidas. Então, a ideia, primeiro, é dar uma contribuição naquilo que eu adquiri como experiência, pois trabalhei no Tribunal de Contas, trabalhei na Assembleia Legislativa, estive no governo do estado participando junto com o governador da época, o governador Paulo Artung, também depois no governo de Renato Casagrande. Quer dizer, tenho um vasto conhecimento da área pública, hoje estou controlador na Prefeitura de Piúma, então eu tenho bastante experiência, bastante conhecimento da área pública e creio que isso tudo que eu adquiri, toda essa experiência, eu possa dar alguma coisa em troca para a cidade de Guarapari. E eu só poderei fazer isso se eu estiver como prefeito dessa cidade. Então, por isso, a vontade e o desejo de participar desse pleito, esperando que a população possa também compreender isso. Candidato, a Rede Sustentabilidade chegou a conversar com o PSB, Gedson Merizio, e com o PSDB do Carlos Von, no período de pré-candidatura, né? Porque o que aconteceu ali, por que vocês decidiram seguir aí com a candidatura solo? Bom, foram dois momentos distintos da Rede de Sustentabilidade em Guarapari. O primeiro deles, houve realmente algumas conversas com o PSB, mas essas conversas não partiram inicialmente do Rede de Sustentabilidade de Guarapari. Vieram por conta de uma aliança nacional que a Rede de Sustentabilidade tem com o PSB e por conta dessa aliança nacional tentaram trazer essa aliança para Guarapari, mas aqui houve uma divergência entre os projetos, então nós tivemos que caminhar cada um para o seu lado. No segundo momento, a Rede de Sustentabilidade recebeu um convite do PSDB para participar ali daquele projeto. Inicialmente, nós apresentamos as propostas da Rede de Sustentabilidade, são propostas claras, são eixos bem definidos a respeito do desenvolvimento sustentável, da credibilidade que a gente precisa dar à sociedade, da sua formação do seu núcleo político. Então, diante disso, a gente colocou essas condições que estão expostas em um documento. Quando nós começamos a caminhar, percebemos que esses eixos que a rede tem como parâmetro para participar de conversas, eles não poderiam estar convergindo. Diante disso, a gente resolveu fazer o lançamento de candidatura própria quando nós fizemos uma ruptura com aquela conversa que antes tinha se iniciado. Aí, a partir daí, a rede começou a desenvolver, a divulgar o seu próprio projeto de administração, de gestão para a cidade de Guarapari. Certo. Candidato, um dos assuntos mais comentados, falados do município ultimamente tem sido a questão da rodoviária, a proibição aí dos ônibus, né, de pegarem passageiros fora do terminal. Se o senhor for eleito, como é que o senhor vai conduzir essa questão? João, você tocou num ponto que talvez hoje seja o principal ou um dos principais problemas da cidade de Saúde, que é a mobilidade urbana. E partindo desse princípio e dessas questões, está a rodoviária. Primeiro, quando a questão começa errada, provavelmente ela vai terminar errada, porque na administração pública você não pode iniciar um projeto errado, porque ele vai terminar errado. E quando você inicia algo errado na administração pública, o prejuízo quem paga não é o administrador, não é o gestor. Quem paga o prejuízo é a população.
Quem paga o preço da má gestão, da falta de planejamento, quem paga o preço de uma gestão não voltada para o interesse público é a população. Por isso que o gestor, quando vai praticar os seus atos administrativos, ele precisa estar com o seu foco na população. Primeiro a população que o elegeu, que o colocou naquela posição, depois ele pensa nos outros pontos daquele ato administrativo que vai ser praticado. O que não aconteceu na questão da rodoviária. Por quê? Porque não houve uma discussão ampla com a sociedade. Inclusive, toda a população seria atingida por essa decisão. Como que o poder público de Guarapari, quer seja o prefeito anterior, quer seja o prefeito atual, como que a administração toma essas decisões que iria afetar toda uma população sem consultar a população, sem ouvir a população, sem ouvir principalmente o usuário desse transporte que haveria essa mudança partindo somente da rodoviária. Então foi um erro, começou errado e vai dar errado. A solução para isso, no meu entender, eu fiz um pedido à Prefeitura de Guarapari para que me dê cópia de todos os documentos relativos à rodoviária. Cópia do contrato, dos aditivos, dos decretos e também solicitei cópia do processo administrativo. Por que eu requeri cópia do processo administrativo? Porque há uma denúncia do empresário, da empresa que construiu a rodoviária, que recebeu a concessão, de que ele foi chantageado ou pressionado, né, a respeito de que ele deveria conceder parte daquele terreno a outra empresa. Isso é muito grave. Isso precisa ser apurado a fundo para saber quem são os responsáveis e ali serem aplicadas as penas da lei, cumprindo o devido processo legal. Diante disso, a solução está, a meu ver, se houve realmente isso no processo licitatório, então esse contrato tem que ser cancelado. Esse contrato tem que ser cancelado e as autoridades e os participantes desse processo devem responder judicialmente por todos os seus atos que geraram esse enorme problema que está com a população. Certo. Candidato, o Brasil passa por uma crise profunda. Estados, municípios estão com extrema dificuldade de manter as contas em dia. O que o senhor faria, o senhor pretende fazer, caso seja eleito, para honrar com os compromissos do município e ainda assim continuar investindo? Essa é uma excelente pergunta, porque é o grande dilema hoje das administrações públicas, principalmente no estado do Espírito Santo. Nós temos aí o exemplo do estado do Rio de Janeiro, que está quebrado. Nós temos no nosso estado um governador que tem cuidado das contas públicas e tem ensinado aos administradores como fazer isso. Então a gente tem que se espelhar naquele que faz corretamente o seu dever de casa. Guarapari precisa fazer o seu dever de casa. Então precisa cortar no custeio. O custeio da prefeitura ele é muito alto. Se você cortar no custeio, você vai sobrar dinheiro para o investimento. O que é o custeio para que o cidadão, para que a população possa entender? Custeio é toda a conta de água, é toda a conta de luz, é toda a conta de combustível, é todo o veículo que é alugado da prefeitura, tudo que precisa para a máquina funcionar, papel, caneta, todas essas contas precisam ser diminuídos os seus gastos para que sobre dinheiro para o custeio. O que não pode e a prefeitura tem que evitar é chegar a demitir funcionário, porque você vai criar um problema social muito grande. Então a demissão de funcionários é o último passo que a prefeitura tem que tomar, porque isso aí você coloca um pai de família desempregado, você deixa uma família em estado vulnerável, porque depende daquele salário, daquele remuneração. Então a gente tem que realmente botar técnicos para avaliar a situação e pensar principalmente no cidadão, procurando cortar o custeio da prefeitura também. Certo. Para finalizar, candidato, fala para o eleitor por que ele deveria votar no senhor. Bom, eu já procurei demonstrar, estou demonstrando o meu perfil técnico. Nós não temos acordos políticos com ninguém. Nós nos abstivemos de fazer acordos políticos para que nós pudéssemos ter a liberdade de chegarmos na prefeitura e podermos tomar todas as decisões que forem necessárias, doa quem doer, para que o município encontre o seu rumo, para que haja desenvolvimento, para que haja melhor distribuição de renda,
para que o município possa crescer sem acordos políticos, sem conchavos de bastidores, porque esse é o perfil da Rede de Sustentabilidade. Esse é o nosso perfil. Nós não temos compromissos com ninguém. Por isso, nós acreditamos que o eleitor possa nos dar o seu voto, possa nos dar a sua confiança, porque com fé no coração, porque com Deus nos ajudando, nós vamos conseguir mostrar que com perfil técnico, nós vamos conseguir mostrar que com parâmetros da Rede de Sustentabilidade, nós vamos administrar muito bem essa cidade e vamos trazer o desenvolvimento para o município de Guarapari.